amor tão grande e sublime é o amor do meu Criador. Não há nada no mundo que possa igualar-se ao terno amor do meu Senhor. Deus te amou, Deus te amou, somente tu és Deus te amou, não há outro Deus fora de ti. Seu poder, maravilhas de amor, Deus te amou, Deus te amou, somente tu és Deus te amou. Seu poder, maravilhas de amor, só Ele nos ama, nos compreende e nos guarda de todos os males que existem aqui. Por isso eu adoro com toda a minha alma, porque me tem posto em sua doce calma. Deus te amou, Deus te amou, somente tu és Deus te amou, não há outro Deus fora de ti. Com seu poder, maravilhas de amor. O Evangelho da Graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia e humildade. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro. Se deseja apoiar o nosso trabalho e fazer parte do grupo Comunidade Igreja em Casa, entre em contato através do WhatsApp, sinal de mais 351 912 590 270, sinal de mais 351 912 590 270. Desde já lhe agradeço e que Deus continue lhe abençoando.
Muito bem, meu irmão, minha irmã, meus amigos e amigas, estamos então aqui para mais uma mensagem e também para aquele momento que nós oramos uns pelos outros. Eu gostaria de, nessa mensagem de hoje, nesta análise bíblica de hoje, pontuar aqui algumas coisas para você. Porque talvez você é uma pessoa que tem nos acompanhado, né, aqui no canal e tem visto através das nossas mensagens, tem ouvido através das nossas mensagens que nós cremos já numa escatologia consumada, que todas as profecias relacionadas a Israel, elas foram cumpridas, que Jesus não deixou de cumprir a sua palavra. Porém, quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, e amigos que nos acompanham, que eu não sou contra, por exemplo, que as pessoas elas se reúnam em um lugar para ali adorarem a Deus, se bem que ela pode fazer isso em qualquer lugar, ela não precisa estar propriamente dito em um lugar, porque Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, então em qualquer lugar. Mas às vezes a pessoa tem essa necessidade de se reunir com outros irmãos e irmãs e ali compartilharem a respeito da Bíblia, compartilhar uma refeição, compartilharem um hino, uma canção. Eu não sou contra. O que eu sou contra, e a palavra de Deus ela nos mostra isso, é que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, a chamar esses lugares de casa de Deus, porque a casa de Deus no novo pacto somos nós, não são pedras, somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita no nosso espírito. Então, essa é a diferença. Por exemplo, eu não sou contra as pessoas elas contribuírem, ajudarem voluntariamente. O que eu sou contra é a questão do dízimo. Dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo era de alimentos, era de plantações, da lavoura, dos animais, e os dízimos eram dados aos levitas da tribo de Levi, e com esse dízimo, que eram os alimentos, se ajudava pobres, se ajudava viúvas, se ajudava os estrangeiros. Ora, e não era dinheiro, não era mensal, não era semanal, era de ano em ano, porque a lavoura dava de ano em ano, os animais também produziam uma cria. Então é isso que sou contra. Talvez você diga assim, mas o irmão acredita em milagre? Creio em milagre. Eu creio em milagre, só não creio nesses milagres que são comprados, que a pessoa, por exemplo, tem que fazer uma campanha, ou vai fazer uma campanha, e vai colocar o dinheiro dela ali dentro de um envelope e entregar, né, numa denominação para provocar o milagre de Deus. Isso que eu não aceito. Eu já criei nisso um dia, sim, mas agora tenho outro entendimento. Deus, ele é poderoso, ele pode fazer o milagre a hora que ele quiser, de acordo com a fé da pessoa, de acordo com a misericórdia de Deus, principalmente. Com a misericórdia de Deus, eu conto muito mais com a misericórdia de Deus do que até com a fé da pessoa. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, que está desacordada, a pessoa que está em coma, ela não tem como manifestar a fé. Ali só mesmo o milagre, o poder de Deus na vida dessa pessoa. Mas
Deus nos concedeu hoje também os médicos, o entendimento, e muitas coisas os médicos hoje eles fazem. Então, existe essa diferença. E todas essas coisas que nós temos descobertos, né? Nós temos tido entendimento sobre a volta de Jesus no ano 70, sobre a questão do inferno, que era lá um lixão que havia em Jerusalém, onde se jogavam ali os animais, os marginais, os criminosos, enfim, e ali tinha enxofre também, era o Vale de Inom. Então todos esses entendimentos que nós vamos tendo, até mesmo em relação à Bíblia, que a Bíblia, nem todos os livros que foram escritos estão nesse compilado de livros. Houve ali, por exemplo, na Igreja Católica, por ali pelo ano 200, anos 300 ali, eles decidiram quais seriam os livros sagrados e separaram uns e separaram outros, e nós temos esse. Tanto é que na nossa Bíblia que nós usamos, a Bíblia dos evangélicos tem 66 livros, né? E na Bíblia católica tem 7 livros a mais, tem 73 livros, fora os outros livros que não entraram nem na Bíblia católica e nem na Bíblia evangélica que nós utilizamos. Agora, tudo isso, todas essas descobertas, elas não fizeram diminuir a minha fé. Não, em hipótese alguma, não fizeram diminuir a minha fé. A minha fé, ela continua a mesma e talvez, acredito hoje, até maior, devido a tantas lutas, tantas dificuldades, tantos problemas que enfrentei, e Deus sempre esteve comigo, me ajudando, me dando forças, né? Então, eu creio nisso, eu continuo crendo. E muitas pessoas, quando vão tendo esses entendimentos, vão descobrindo essas coisas, às vezes se tornam pessoas incrédulas, pessoas que deixam de acreditar, se tornam ateus. Não é o meu caso, tá? Não é o meu caso. Continuo orando, continuo crendo em Deus e creio num Deus bom. Quero que você entenda isso, meu irmão e minha irmã. Quero que você entenda isso. Deus é bom. Mesmo nos momentos de coisas ruins que aconteceram na minha vida, aliás, num dos momentos mais difíceis na minha vida, né, nos momentos mais difíceis da minha vida, que foi a perda da minha esposa, eu só tinha uma frase: Deus não me deve satisfação. Deus é bom. Deus não me deve satisfação. Deus é bom. Eu creio num Deus bom. Eu creio num Deus que é amor. Eu creio dessa forma, eu creio dessa maneira. E nada vai mudar a minha maneira de crer, a minha maneira de compreender, certo? Agora, eu quero chamar a sua atenção para uma palavra que nós vamos ler aqui, e eu estava pensando nisso, que está em João. Se você quiser, né? Então, se você está em João, tiver aí a sua Bíblia, né? Você quiser abrir a sua Bíblia, em João, tá bom? Deixa eu abrir aqui. João, vamos lá. João capítulo 9. Olha só o que aconteceu. Jesus nos dias da sua carne, tá? Jesus nos dias da sua carne. No livro histórico de João diz assim: enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Então esse homem, ele nasceu cego. Ele não se tornou um cego. Ele não era um homem que enxergava e deixou de enxergar. Não. Ele nasceu cego, tá? E olha só
a pergunta dos discípulos. Seus discípulos perguntaram: Rabi, que quer dizer mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Então você veja que quando a pessoa ela tem ideias enraizadas, ela é uma pessoa que está envolvida por dogmas, por paradigmas, ela não percebe muitas vezes a incoerência daquilo que ela está crendo. Ela não percebe a incoerência. Veja no caso da pergunta dos discípulos. Veja só. Perceba bem. O homem nasceu cego. Qual foi a pergunta dos discípulos? E os discípulos eram judeus. Este homem nasceu cego. Né? Por que este homem nasceu cego? Então eles sabiam que o homem tinha nascido cego. Aí eles perguntam: foi por causa de seus próprios pecados? Ora, é uma pergunta, desculpe aqui, mas é uma pergunta sem sentido. Se eles sabiam que o homem havia nascido cego, por que eles dizem foi por causa dos seus próprios pecados? Quer dizer que esse homem pecou antes de nascer, para ter nascido cego? Ou ele pecou no ventre da mãe dele para ele ter nascido cego? Veja que é uma pergunta sem sentido. Veja que é uma pergunta que a pessoa parece que não raciocinou. E aí eles fazem outra pergunta, ou dos pecados de seus pais, quer dizer, porque eles associavam sempre a doença, a uma coisa ruim que acontecesse, a algum pecado. Como se Deus estivesse sempre ali castigando aqueles que erram. Era assim que eles pensavam, era assim que eles acreditavam. Não conseguiam enxergar além disso. E quando a pessoa, ela fica, por exemplo, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos num sistema religioso, ela ouve aquilo ali todo dia. Todo dia. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E ela realmente deixa de ler a Bíblia e passa a acreditar naquilo fixamente. Ela não consegue sequer acreditar naquilo que o próprio Jesus ele disse, que não passaria aquela geração sem que tudo aquilo acontecesse, que ele havia dito. Ela não consegue crer, por exemplo, no próprio Senhor Jesus, que disse que alguns dos que aqui estão não passarão pela morte até que vejam ver o Filho do Homem vindo com poder e glória. Bom, esse é um ponto. Aí o que Jesus respondeu? Jesus respondeu: nenhuma coisa, nem outra. Quer dizer, não foi pelo pecado, nem dele, nem dos pais. Existem coisas que acontecem, Jesus disse, nenhuma coisa e nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifeste nele. E quantas coisas já aconteceram na nossa vida justamente para que o poder de Deus se manifestasse em nossas vidas? Você já reparou, meu irmão, minha irmã, você já reparou quantas coisas você já passou na sua vida e que você procurou uma explicação e você não encontrou uma explicação? E você hoje olha para essa situação e você diz assim: meu Deus, meu Pai, como que eu consegui passar por essa situação? Como que eu consegui sair daquela situação? Como que eu tive forças para sair daquela situação? E você não consegue explicação. Mas sabe o que foi?
o poder de Deus na sua vida. Foi Deus que lhe deu forças. Foi Deus que lhe deu a inteligência para você tomar uma decisão e sair daquela situação. Foi Deus. Nós não devemos ficar procurando culpados para os nossos problemas. E nem mesmo ficarmos nos culpando por causa dos nossos problemas. Está certo que algumas coisas somos nós que criamos mesmo. Sim, ou outras pessoas acabam criando. Mas não devemos nos preocupar com isso. Porque se cremos de fato e de verdade em Deus, cremos que Ele está no controle de tudo. E que se aconteceram aquelas coisas ali, é porque Ele permitiu. E Ele certamente há de cuidar de cada um de nós. Ele há de cuidar de mim, Ele há de cuidar de você, como tem cuidado até hoje. Como tem cuidado de mim, como tem cuidado de você, meu irmão. Veja que os discípulos, eles quiseram associar o problema que aquele homem tinha, que era a falta de visão, mas aquele homem não tinha visão física. E os discípulos estavam com Jesus, mas não tinham a visão espiritual. Por quê? Porque havia uma tradição, havia já um dogma, havia já um paradigma de quem nascesse com algum problema era porque era uma pessoa amaldiçoada. Eu já até li para vocês aqui, e nós já lemos também lá no livro de Deuteronômio, nas leis dizia que se o homem tivesse algum defeito físico, ele não podia nem sequer ser um sacerdote. Ele não podia sequer oferecer uma oferta para Deus. O anão não podia. Quem tivesse algum defeito na mão não podia. Então, essa cultura já estava já estava ali enraizada na mente dos apóstolos, porque eles eram judeus e eles não tinham recebido ainda a revelação do Evangelho da Graça, e não receberam. Quem recebeu foi o apóstolo Paulo. Então, para eles, aquele homem que nasceu cego, ele certamente nasceu cego porque Deus estava punindo ele. Mas Jesus disse, ou então os pais dele punindo os pais, Jesus disse, nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifeste nele. E eu quero me dirigir a você, meu irmão, minha irmã, quero me dirigir a você, meu amigo e minha amiga, que tem, de repente, alguém na sua família ou alguém na sua casa com algo especial. Seja uma pessoa que não consegue enxergar, não consegue escutar, não consegue falar, não consegue se locomover direito, tem alguma especialidade, e de repente essa pessoa, Deus colocou aí você junto dela, e justamente para você dar o seu amor para ela, para você receber dela o seu amor. E quantas pessoas são pessoas que não conseguem enxergar, mas são pessoas que em outros sentidos elas são extremamente inteligentes, elas se sobressaem. Quantas pessoas que elas não têm uma capacidade, mas, puxa vida, em outros sentidos, Deus dá a elas uma capacidade muito grande, muito grande. Então, às vezes você tem alguém na sua família que está passando por algum tipo de situação difícil. Não fique procurando coisas, isso é um demônio, isso é um diabo, isso é macumba que fizeram, isso é aquilo outro. Esquece isso, meu irmão, minha irmã. Esquece isso, meu irmão. E dedique o seu amor a essa pessoa. Dedique a sua consideração a essa pessoa. Quem sabe você dedicando o seu amor a ela, a sua consideração a ela. Em vez de você ficar olhando para os lados negativos, olhe para o lado positivo.
Eu teria ainda coisas para falar a respeito dessa palavra, e eu vou falar amanhã, quando Jesus ele coloca o lodo nos olhos do cego e manda o cego se lavar no tanque, tá? Eu vou falar sobre isso amanhã, mas como a hora já está adiantada, nós temos também que fazer oração. Então eu vou falar amanhã. Então amanhã eu vou continuar esse assunto. A irmã Mariane diz, ainda tem pessoas que pensam e até falam que Deus é vingativo. É verdade. A Dalva Souza, o canal está maravilhoso, tudo muito lindo, imagem, mensagem, estudo, orações, gratidão ao Deus Supremo. E olha, eu gostaria até de fazer mais, melhor. Essas coisas que eu fiz durante essa semana foi porque na segunda-feira eu tirei o dia de folga e aí em vez de sair, eu fiquei fazendo esses vídeos em casa, mas normalmente eu não tiro folga, então trabalho sempre, não consigo fazer, gostaria de fazer mais, para melhorar ainda mais o canal, tá? O João Paulo Gonçalves da Costa, boa noite, acompanhando aqui de Cajamar, São Paulo, um abraço. A Cristiane Chane, graças a Deus, fico muito feliz com essa notícia sobre a sua fé, louvado seja Deus. A minha fé sempre foi essa, minha irmã. Rosemary Vieira, olá, boa noite a todos os irmãos em Cristo Jesus ressuscitado. Aparecida dizendo, diante das circunstâncias, a fé é que mantém o nosso espírito forte. Inclusive ontem, essas imagens que eu estou usando na oração, foi o pôr do sol que eu vi ontem. Eu aprendi a ver o pôr do sol. Aprendi a ver o pôr do sol e valorizar cada momento, cada instante. Então eu gostaria agora que essas imagens eu peguei o pôr do sol em Colares, em Sintra. Fui levar um casal lá e aí eu aproveitei e fiquei vendo o pôr do sol e falei, e pensando aqui no canal, falei, vou gravar essas imagens e vou colocar na hora da oração. Vamos orar, vamos falar com o Pai Celeste. Olha as imagens. Ó Pai amado e querido, como é bom, Senhor, nós estarmos reunidos em espírito, porque eu sei que, embora eu esteja aqui em Portugal, e irmãos que estão agora no Brasil, irmãs que estão agora em África, nas Américas, em qualquer parte deste mundo, nós estamos sendo vistos pelo Senhor. Nós estamos em comunhão com o Senhor, porque estamos unidos em espírito. E sabe, Pai, seja o Senhor glorificado, seja o Senhor exaltado e digno de toda a honra e de todo louvor.
nós temos recebido do Senhor o entendimento da tua graça. É bem verdade que ainda existem muitas coisas que nós não compreendemos e nem entendemos. Mas um dia nós teremos a clareza. O que eu peço agora é que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor seja glorificado e exaltado. E também, meu Pai, que o Senhor continue cuidando de cada irmão, de cada irmã que se encontra aqui, que o Senhor olhe para os seus familiares, os seus entes queridos. Olhe também, Senhor, de uma forma que eu sei que o Senhor olha para os pobres, as viúvas, os estrangeiros que muitas vezes saem dos seus países para tentar a sorte em outros lugares e muitas vezes enfrentam o frio, a fome, os maus tratos. Enfrentam tantas dificuldades, meu Pai, mas precisam trabalhar, ganhar a vida. Quantos estão agora em presídios, numa cela lotada, cheia de pessoas, estão ali abandonados pela sociedade porque em algum momento de suas vidas cometeram crime, é verdade, mas são tratados piores do que muitos animais. E eu creio, Senhor, que nenhum homem ou mulher que diga ter o amor do Senhor dentro do coração pode se alegrar com situações assim, com aqueles que moram nas ruas, debaixo das pontes, com aqueles que estão em clínicas de recuperação, em psiquiatrias, que às vezes não conseguem raciocinar, meu Pai. Às vezes, os seus raciocínios estão todos embaralhados. Parece que não conseguem pensar. Ó, meu Pai, tenha misericórdia, tenha compaixão daquelas pessoas que querem largar algum vício. Olha para os idosos, para aqueles que são idosos. Sim, meu Pai, que os seus filhos os tenham em cuidado, que os filhos tenham amor para cuidar dos seus pais na velhice. Ó, meu Pai, seja o Senhor glorificado e exaltado, e que tudo o Senhor tenha nas tuas mãos.
Eu agradeço pela vida de cada um dos irmãos e das irmãs que aqui estão. Seja o Senhor glorificado e exaltado. E os que creem, digam, assim seja. Bom, nós estamos chegando então ao final do nosso programa de hoje. Mais comentários aqui, né? E dizer para vocês que domingo nós temos a nossa igreja em casa, tá bom? Domingo nós temos a nossa igreja em casa. E não esqueça que na próxima quarta-feira, dia 31, nós teremos a nossa live exclusiva com membros e apoiadores, tá? Então vai ser uma live somente com os membros e os apoiadores aqui do canal. Caso você queira se tornar um membro do canal, basta você ir lá naquele botãozinho Seja Membro e seguir as orientações do YouTube. Ou então você pode também ajudar através do Superchat ou ajudar através do Pix, que nós temos, né, que colocamos aí para as pessoas que querem contribuir. Tem aí o Pix, é só você dar o print depois e você pode então contribuir e ajudar de acordo com o que você quiser e desejar também, tá bom? Olha, nós vamos então ficando por aqui e que Deus, Ele continue lhe abençoando, a você e a sua família. Um forte abraço a todos e amanhã então estaremos de volta com todos vocês, tá bom? Um abraço e fiquem todos na paz. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 10. Olá, primeiramente quero dizer para você que você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. E hoje, neste pequeno vídeo, eu gostaria de lhe mostrar como que você pode ser um membro do canal. Você basta vir aqui, né, aí no seu computador ou então no seu telefone celular, nessa área aqui onde está escrito Seja Membro, e aí você clica Seja Membro, vai aparecer para você aqui as opções, né, os valores que você quer contribuir com este canal.
Aí você escolhe um valor e clica em Seja Membro, tá bom? Aí vai aparecer para você qual a forma de pagamento. Então tem aí adicionar um cartão de crédito. Então você vai, coloca o número do seu cartão de crédito, se é um cartão da Visa, né? Ou outro cartão, coloca mês, também o ano, né? A validade e o CVC, que são aqueles números, aqueles 3 números que estão atrás do seu cartão, e depois você então finaliza a adesão. Você se torna um membro do canal, um apoiador aqui do canal Alfredo Paulo. Tá bom? Muito obrigado, que Deus continue lhe abençoando. Forte abraço e vamos